Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você está preso a uma esperança infantil, uma expectativa juvenil de que um dia aquela pessoa, aquela mesmo com a qual você tanto se importa, que ela entenda o que perdeu. Como se você fosse uma criatura em extinção, um verdadeiro alecrim dourado. E essa é a verdade que você evita nomear. Não é saudade, é vaidade ferida, não é amor. É a ânsia por reparação emocional. Antes de continue, já se inscreve no canal e deixa o like. Ajude nosso canal a bater a meta de 10 mil seguidores até o mês que vem. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois tem gente demais se perdendo em dores que não sabem nem nomear. Esse vídeo pode abrir um caminho ou pelo menos servir de consolo. Vamos em frente. O que você chama de vínculo é, na maioria das vezes, uma obsessão disfarçada por reconhecimento atrasado. Você não quer ir embora. Você quer ser chamado de volta. Quer que o outro veja, perceba, sinta sua falta, confesse o erro, se arrependa. E só então talvez você consiga seguir, mas isso não é libertação. Isso é condicionamento. Freud chamaria de fixação narcísica. Você não quer apenas superar. Quer vencer. Quer que o outro sofra o que você sofreu. Quer que te valide. E enquanto esse desejo permanecer aceso, você continuará acorrentado ao que deveria ter acabado. Apegos não nascem do afeto, nascem do vazio. Você se apega ao que imaginou, ao que projetou, ao que desejava que o outro fosse. Você não sofre pela perda de alguém. Sofre pela perda da imagem que construiu dessa pessoa. Sofre por tudo que esperou e não veio. Por tudo que deu e não foi reconhecido. Por tudo que calou e ninguém notou. Desapegar não é esquecer. É desistir da cena que você insiste em reprisar mentalmente, onde o outro finalmente percebe o quanto você foi importante. Essa cena não vai acontecer. E enquanto você insistir nela, continuará preso a um filme que só você assiste. Respira. Se isso te atravessou, talvez você esteja mais próximo do começo do fim do que imagina. Você diz que está tentando desapegar. Que sabe que precisa virar a página, parar de lembrar, soltar, seguir em frente. Mas mesmo nos momentos em que se sente mais forte, alguma parte de você continua desejando que o outro te procure. Nem que seja só para dizer que errou. Nem que seja só para reconhecer que você fez falta. Você não está lutando para esquecer. Está lutando para ser lembrado. E esse é o primeiro erro. O verdadeiro apego não está no outro. Está em você. E mais especificamente na versão de você que foi construída naquele vínculo. Quando alguém vai embora e leva junto a imagem que você mais desejava manter, o luto não é só pela relação. É pelo pedaço do seu eu que ficou naquela história. Freud nos ajuda a enxergar essa dinâmica com clareza desconfortável. Para ele, o investimento libidinal que fazemos em alguém não desaparece quando a pessoa sai da nossa vida. Ele precisa ser retirado, trabalho por trabalho, memória por memória, símbolo por símbolo. Não é automático. Não é simples. Não é bonito. E por isso a maioria das pessoas prefere fingir que superou. Criam estratégias de esquecimento que são, na verdade, formas disfarçadas de vigilância emocional. Parar de falar com alguém, bloquear, se afastar fisicamente, tudo isso pode ser útil. Mas só funciona se vier depois do processo interno, não antes. Então o primeiro passo inteligente para desapegar é esse: abandonar a necessidade de ser reconhecido por quem te ignorou. Enquanto você quiser ser lembrado como alguém valioso, continuará emocionalmente preso. Não se trata de orgulho. Se trata de descondicionar a mente da expectativa de reparação. Porque quando você diz que está esperando o tempo curar, o que você quer dizer é que ainda espera que o tempo traga a pessoa de volta. Mas o tempo não cura feridas que você se recusa a fechar. É aqui que entra o segundo passo. Ele dói mais do que o primeiro, mas é necessário. Você precisa admitir para si mesmo o quanto se diminuiu tentando ser aceito. Em quantas situações você se calou? Quantas vezes cedeu? Quantos alertas ignorou? Quantas promessas acreditou só para não perder o outro? Você chama isso de amor. Mas foi submissão emocional. Isso precisa ser olhado com honestidade clínica. Desapegar é também luto pelo que você permitiu acontecer consigo. É olhar nos olhos da versão de si mesmo que mendigou afeto e dizer: eu não deveria ter feito isso. Eu merecia mais. E mesmo assim insisti, porque estava com medo. Porque achava que era o melhor que podia ter. Esse reconhecimento não é um castigo. É a base da cura. Só a partir dele é possível reconstruir a autoestima sem se apoiar na validação externa. Talvez você esteja tentando convencer a si mesmo de que foi tudo culpa do outro, que você foi perfeito, que só errou por ter amado demais. Mas essa narrativa te protege da dor ao custo da verdade. E sem verdade não há libertação.
O terceiro passo inteligente para desapegar é tão brutal quanto libertador. Você precisa enterrar a esperança de um pedido de desculpas, porque essa esperança, mesmo que silenciosa, é o que mantém a ligação viva. Cada vez que você imagina o outro voltando arrependido, você reforça o vínculo, alimenta a ausência, transforma o fim em espera, e é essa espera que te prende. Não a pessoa, mas ao passado. Você está esperando algo que talvez nunca venha. Um reconhecimento, um lamento, uma explicação. Mas o outro não tem essa obrigação, e talvez nem essa consciência. Isso não significa que a sua dor não importa. Significa apenas que ela precisa ser tratada onde de fato pode ser escutada. Dentro de você. Freud diria que o sujeito neurótico sofre não pela perda em si, mas pela fantasia de que a perda será um dia compensada. E é essa fantasia que precisa morrer. Porque enquanto ela estiver viva, você seguirá preso ao ciclo do esse. E esse ciclo não termina. Ele apenas cansa. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Tenta lembrar da última vez que você pensou em recomeçar com alguém só porque a solidão apertou. Você não queria a pessoa de volta. Você queria anestesiar o vazio. A dor da ausência não é necessariamente prova de amor. Muitas vezes, é só abstinência do apego. E aqui chegamos ao quarto passo inteligente. Você precisa aprender a ficar sóbrio, emocionalmente sóbrio. Isso significa parar de buscar substituições imediatas. Parar de correr atrás de distrações. Parar de preencher buracos com presenças vazias. A solidão que você evita é a mesma que poderia te curar. Desapegar exige atravessar o deserto do silêncio sem carregar nenhuma miragem. É nesse lugar que você começa a perceber o quanto se iludiu, o quanto confundiu atenção com afeto, o quanto aceitou pouco para não ficar com nada. Essa lucidez é dolorosa, mas é real. O quinto e último passo não tem nada de especial. É até óbvio, mas justamente por isso é o mais ignorado. Você precisa parar de romantizar o outro. Aquilo que você perdeu não era perfeito, não era suficiente, não era o que você precisava, era o que você desejava. E o desejo nem sempre sabe o que faz. Idealizar alguém é a forma mais eficaz de prolongar o apego. Você não sente falta da pessoa. Você sente falta do personagem que criou, do futuro que imaginou, dos cenários que nunca aconteceram. E enquanto continuar alimentando essa imagem, não há como se libertar de verdade. Então, olha para isso. Olha sem desculpas, sem exageros, sem drama. Quem essa pessoa realmente foi? Como ela realmente te tratava? Que tipo de sentimento você precisava negar para continuar ao lado dela? Seja honesto. Porque só a honestidade salva. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Freud dizia que todo luto exige trabalho. Não esforço no sentido de insistência, mas de elaboração. Não basta o tempo passar. É preciso que algo dentro de você se mova, se reorganize, se reconcilie com a perda. Caso contrário, o sofrimento se transforma em melancolia. Uma dor que não se explica, mas se arrasta. Uma dor que já não sabe mais do que sente, só sabe que ainda sente. E é isso que acontece com quem tenta desapegar sem elaborar. Anda, trabalha, posta, transa, ri, mas por dentro carrega uma ausência não nomeada. Não aceita que perdeu. Não aceita que não foi correspondido. Não aceita que talvez tenha dado mais do que devia. E principalmente, não aceita que tudo aquilo talvez não fosse amor. Apenas uma forma sofisticada de compensar a própria carência. Essa é a primeira ruptura necessária. Você precisa parar de chamar de amor aquilo que foi dependência. Você não estava apaixonado pela pessoa. Estava em busca de sentido. Estava em busca de pertencimento. Estava tentando preencher um buraco que já existia muito antes daquele relacionamento começar. E o outro apenas serviu como palco para que você encenasse mais uma vez a esperança de ser finalmente suficiente. Só que ninguém pode te dar isso, porque esse vazio não é do outro, é seu. E por mais que você oculte isso com gestos generosos, discursos maduros e romantização do passado, o que te mantém preso é a esperança infantil de que um dia alguém venha te salvar do que sente. Essa espera é o sintoma. Você diz que está desapegando, mas continua visitando os mesmos lugares onde estiveram juntos. Continua relendo conversas antigas. Continua stalkeando sem admitir. Continua monitorando sinais. Porque no fundo ainda deseja que algo aconteça. Ainda deseja que o roteiro mude. Ainda espera que alguém perceba, volte e diga tudo aquilo que você sempre quis ouvir. Mas essa espera paralisa. Você não se entrega ao novo porque ainda está pendurado no antigo. Vive em modo de pausa. Tudo o que acontece depois parece desbotado, sem gosto, sem vida. Porque nenhuma experiência presente consegue competir com a fantasia idealizada do que foi vivido. Freud apontaria para a força da repetição. O sujeito retorna à cena do trauma, esperando que dessa vez o desfecho seja diferente.
Você se conecta com novas pessoas repetindo padrões antigos. Atrai os mesmos perfis. Reage da mesma forma. Insiste nos mesmos erros. Porque de maneira inconsciente, você ainda está tentando consertar o que ficou para trás. Mas o passado não se corrige no futuro. Ele precisa ser encerrado. Precisa ser enterrado com os rituais internos que você se recusa a fazer. Você não quer superar. Quer provar que merecia ter sido escolhido. E esse desejo te faz refém. Presta atenção nisso. Há uma parte de você que se recusa a se desvincular porque entende que o fim foi injusto. E talvez tenha sido mesmo. Mas não é a justiça que te liberta. É o reconhecimento da realidade. O outro pode ter sido cruel. Pode ter mentido. Pode ter usado, manipulado, prometido e sumido. Ainda assim, está fora do seu alcance. Você não vai conseguir forçar arrependimento em ninguém. E quanto mais tentar, mais se perde de si mesmo. A justiça que você busca precisa acontecer dentro de você. Você precisa restaurar a sua própria dignidade sem esperar que alguém a valide de fora. É nesse ponto que muitos falham. Trocam um apego por outro. Saem de uma relação mal resolvida e entram em outra tentando provar valor. Tentam mostrar para o mundo que estão bem, que superaram, que seguem vivos. Mas por dentro ainda estão congelados no tempo da ausência. Ainda estão presos ao dia em que foram rejeitados. E quando o eu está congelado, tudo que se vive depois é apenas repetição do que não foi elaborado. Aqui entra a psicanálise com sua brutalidade libertadora. Você não desapega de alguém apenas deixando de falar com essa pessoa. Você desapega desmontando os símbolos que essa pessoa representava dentro da sua mente. Essa é a raiz do conflito. Você não sente falta do outro. Você sente falta da narrativa que construiu com base na presença do outro. A promessa de um futuro, a ilusão de estabilidade, a sensação de segurança. E mais do que isso, a crença de que havia enfim encontrado um lugar onde podia descansar. Só que não era um descanso. Era uma anestesia. E agora que ela passou, tudo que ficou foi o corpo da sua história estendido no chão da realidade. Desapegar então é deixar de lutar contra isso. É deixar de querer que o passado seja gentil. É abandonar o desejo de que alguém conserte os estilhaços que deixou em você. É compreender que a ausência pode não ser justa, mas é real. E que a vida não espera que você esteja pronto para continuar. Ela segue. É duro aceitar que quem te quebrou não vai voltar para te colar. Mas é também libertador entender que você não precisa mais se mover na direção de quem não te reconheceu. A sua história não precisa passar por esse retorno. Ela pode seguir sem isso. E ainda assim ser completa. Você não está quebrado. Está em transição. Só que a transição exige escolhas. Exige que você pare de se sabotar. Que pare de romantizar o sofrimento. Que pare de se apegar ao apego. Não é o outro que te impede de seguir. É o enredo que você criou ao redor dele. E esse enredo só termina quando você tiver coragem de rasgar as últimas páginas da fantasia que ainda insiste em manter viva. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Você pode dizer que já entendeu, que já sabe que o outro não vai voltar, que foi melhor assim, que aprendeu. Mas entender é fácil. O que falta é sentir. Sentir no corpo, sentir no estômago, sentir no vazio do peito. Porque é aí que mora o verdadeiro desafio de desapegar. Não é racional, é visceral. A mente já se convenceu, mas o corpo ainda chama pelo nome que você não pronuncia em voz alta. Freud chamaria isso de fixação. Um tipo de aprisionamento emocional onde a energia psíquica permanece presa a um objeto perdido. E esse objeto não é a pessoa em si, é o que ela representava dentro da sua psique. Talvez segurança, talvez redenção. Talvez a ideia infantil de que alguém um dia te escolheria de forma incondicional. A verdade é que para muitos o amor é só um disfarce para uma esperança mais antiga. A esperança de que finalmente alguém repare a dor que veio muito antes de qualquer namoro, casamento ou relação. O apego não nasce da presença do outro. Ele brota da ausência que já existia muito antes. Por isso, quando alguém vai embora, não leva só o vínculo. Leva a fantasia de reparação. Leva o palco onde você encenava o seu valor. E o que sobra é um buraco. Não da perda real, mas da falta simbólica que ela reabre. É aqui que a psicanálise aprofunda o corte. Porque o que dói muitas vezes não é a perda atual. É a repetição de uma perda anterior. Uma rejeição infantil. Uma invisibilidade crônica. Um abandono precoce. Tudo isso retorna na forma do agora. O nome é outro, o rosto é outro, mas o sentimento é o mesmo. Você não sofre pelo fim da relação. Você sofre porque esse fim encosta numa ferida que nunca cicatrizou. E é aí que o processo começa a fazer sentido. Você se dá conta de que está projetando, que aquela pessoa que hoje você idealiza talvez nem tenha sido tão extraordinária assim,
Que os gestos que você tanto repete em lembrança talvez tenham sido apenas resquícios de uma fantasia que você próprio construiu. Você começa a separar o real do simbólico, o que foi vivido do que foi sonhado. E essa separação é um ato de coragem, porque ela destrói a história que você contou para si mesmo para conseguir suportar a ausência. Ela desmonta a narrativa que te permitia continuar dependente sem sentir culpa. Ela obriga você a olhar nos olhos da sua própria carência e dizer: não foi ele, não foi ela, fui eu. Fui eu quem aceitou pouco. Fui eu quem fantasiou. Fui eu quem depositou tudo naquele lugar e depois chorou quando o banco emocional quebrou. Isso não é autoflagelo. É responsabilidade emocional. Só quando você se reconhece como parte do processo pode começar a mudar a estrutura. Nesse ponto, algumas pessoas se revoltam. Dizem que estão cansadas de sempre serem as que refletem, as que amadurecem, as que entendem. Querem que o outro entenda, que o outro reconheça, que o outro mude. Mas essa expectativa é só mais um disfarce para a mesma prisão. A cura começa quando você percebe que não precisa mais disso. Não precisa da compreensão do outro. Não precisa da validação. Não precisa que ele ou ela saiba o quanto te machucou. Porque você já sabe. E isso basta. A dor começa a se dissolver não quando o outro volta, mas quando você para de esperar por esse retorno. E nesse ponto, o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer explicação. Porque não há mais desejo de convencer. Não há mais necessidade de mostrar. Não há mais luta. Só presença. Uma presença mais inteira. Uma presença mais limpa. Freud dizia que o ego saudável é aquele que consegue amar e trabalhar. E talvez esse seja o teste definitivo. Quando você consegue investir energia psíquica em outra direção. Quando começa a construir algo sem arrastar a ausência do outro para cada novo gesto. Mas isso só acontece depois que você desiste da vingança emocional. Sim, porque muitos não querem se curar. Querem ser vistos em processo de cura. Querem postar, escrever, mostrar evolução para que o outro veja, se morda, sinta, sofra. Só que isso ainda é apego. Desapegar de verdade é desaparecer. Não dos outros. De si mesmo, daquela versão que vivia para ser notada. É quando você para de vigiar os passos de quem foi e começa a caminhar com os próprios pés, sem precisar que ninguém veja. Esse ponto é solitário, mas é nesse silêncio que o sujeito se reencontra. Você começa a perceber que não era o outro que te completava. Era a história que você criou. Era o papel que aquela pessoa ocupava na peça que você escreveu. Mas agora o palco está vazio. E isso pode ser o fim da peça ou o começo de uma nova. Você escolhe. E se nesse momento ainda estiver doendo, tudo bem. Não anestesia. Não fuja. O verdadeiro desapego começa quando você permite que a dor faça o que precisa fazer. Quando você para de interromper o processo tentando atalhos. Quando você entende que nenhum alívio rápido vai te devolver a inteireza que foi comprometida. A inteireza não vem de fora. Ela é um pacto interno. Um acordo silencioso com a sua própria história. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você fingiu não ter caído só para manter alguém ao seu lado. E agora? Talvez pela primeira vez, você não precisa mais fingir. Pode olhar com honestidade, pode sentir sem correr, pode respirar sem esperar. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Agora que as camadas foram arrancadas, que o outro já foi desidealizado e que o silêncio começou a mostrar o que a ausência tentava esconder, talvez você esteja pronto para entender de onde tudo isso vem. Não é sobre aquela pessoa. Nunca foi. Aquela relação, aquele fim, aquela dor. Tudo isso é apenas um espelho que revela uma construção muito mais antiga. A forma como você ama carrega as marcas do modo como você foi amado. Ou não foi. É por isso que algumas relações doem mais do que outras. Elas não doem só pelo que aconteceram, mas pelo que reencenam. São gatilhos disfarçados de histórias de amor. Freud nos ajuda a perceber que grande parte daquilo que chamamos de escolha amorosa é, na verdade, uma repetição inconsciente. Você não se apaixona por quem aparece. Você se apaixona por quem, de alguma forma, toca na mesma ferida que você ainda carrega. E é por isso que é tão difícil desapegar. Porque ao soltar o outro, você está sendo obrigado a soltar também a fantasia de que dessa vez daria certo. De que finalmente você seria visto, escolhido, protegido. Mas essa esperança não tem a ver com o presente. Ela nasceu no passado. Talvez com um pai ausente. Talvez com uma mãe excessiva.
Talvez com uma infância em que você aprendeu a se esforçar para ser notado, a se calar para não ser rejeitado, a sorrir enquanto engolia o choro, a cuidar de todo mundo esperando que um dia alguém cuidasse de você. E ninguém nunca cuidou. Então você cresceu e seguiu buscando. Só que agora com mais vocabulário, com mais sutileza, com uma aparência de força que esconde uma carência de décadas. E o apego nasce aqui. Quando o vínculo deixa de ser escolha e passa a ser compulsão, você não quer essa pessoa. Quer que ela te devolva aquilo que te tiraram lá atrás. Mas isso não vai acontecer. Ninguém pode te dar aquilo que foi negado na base da sua formação. Só você pode encontrar dentro de si os recursos para sustentar o próprio valor. A partir dessa clareza, algumas dinâmicas começam a se revelar. Por exemplo, a idealização. Você não idealiza porque o outro era tão especial assim. Você idealiza porque precisa sustentar a narrativa de que aquilo foi importante demais para poder deixar para trás. A idealização é a forma que o ego encontra para não admitir que insistiu em algo que já estava falido. Você também começa a perceber como certos gestos, antes vistos como prova de amor, eram na verdade formas de controle. Quantas vezes você demonstrou afeto esperando uma resposta? Quantas vezes cedeu esperando ser reconhecido? Quantas vezes cuidou esperando que o outro ficasse? Esse não é amor maduro. É barganha emocional. E desapegar é, entre outras coisas, parar de se submeter a esse tipo de transação. Você também pode identificar a raiva, aquela que aparece depois da tristeza, que se volta contra o outro, mas que também, muitas vezes, se volta contra você mesmo, por ter acreditado, por ter aceitado pouco, por ter se calado. Essa raiva precisa ser acolhida, mas não alimentada, porque ela é só mais uma fase, uma transição entre a dor e a aceitação. Se você se fixa nela, corre o risco de se transformar na versão amarga de alguém que um dia foi generoso. E você não precisa disso. Não precisa se defender do passado se tornando o oposto do que sentiu. A sua verdade continua sendo sua. O que você viveu continua sendo real. O que você deu continua tendo valor. O erro não foi sentir. O erro foi insistir onde já havia desistência. Mas isso agora está sendo corrigido. Através da dor, da lucidez, da entrega à realidade. E nesse processo, algo novo pode surgir. Você começa a se enxergar sem o outro. E mais do que isso, começa a se enxergar com mais nitidez. Percebe os padrões, os medos, os vícios emocionais. Nomeia, assume, se responsabiliza. E isso não é punição, é libertação. Porque só quem se vê por inteiro pode de fato escolher. Até aqui você estava reagindo. Agora pode começar a decidir. Talvez você comece a observar que boa parte das suas relações foram tentativas de cura, não de construção. Que você não se aproximava por desejo autêntico, mas por necessidade. Que oferecia demais para não ser esquecido. Que aceitava demais para não ficar só. E agora você pode mudar isso. Não para provar nada. Não para parecer evoluído. Mas porque finalmente entendeu que não precisa mais mendigar o que já tem dentro. E esse é o ponto de virada. O desapego deixa de ser esforço. Passa a ser consequência. Você não solta porque decidiu soltar. Você solta porque entendeu. Porque não faz mais sentido segurar. Você não esquece. Mas também não repete. Não espera. Mas também não foge. A dor não some. Mas deixa de ser centro. A vida começa a ocupar espaço. Não como distração, mas como presença. Se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para escrever um novo enredo. E dessa vez não como fuga, mas como escolha. Você chegou até aqui buscando aprender a desapegar. Talvez tenha começado querendo 5 passos. Talvez tenha esperado dicas rápidas. Talvez tenha vindo atrás de alguma fórmula que tornasse esse processo mais leve, mais simples, menos doloroso. Mas se chegou até aqui, você já entendeu. O que dói não é a ausência da pessoa. É a ausência da resposta que você tanto esperava dela. Não existe passo a passo para se livrar de alguém que já morou dentro de você. Existe trabalho interno. Existe desconstrução. Existe o luto daquilo que você foi enquanto tentava ser suficiente. E isso leva tempo. Leva coragem. Leva silêncio. Desapegar. Nesse nível não é libertar o outro. É se libertar da necessidade de que o outro volte. É deixar morrer a cena que você insiste em reprisar mentalmente, onde tudo se resolve, onde finalmente há compreensão, justiça, equilíbrio. Essa cena nunca existiu fora da sua cabeça. E quanto mais você a revisita, mais se afasta da vida real que continua à sua espera.
Freud nos ensinou que aquilo que não se elabora se repete. E você não merece repetir essa dor em outro corpo, em outro nome, em outra história. Você merece viver relações que não comecem como tentativas de consertar feridas antigas, que não dependam de desequilíbrio para se manter, que não exijam que você se anule para permanecer. Mas isso só será possível se você encerrar o ciclo. E ciclos não se encerram quando o outro vai embora. Eles se encerram quando você decide não voltar. Nem por dentro. Pense em quantas versões de você foram deixadas para trás tentando salvar uma história que já tinha acabado. Quantos alertas você ignorou? Quantas vezes disse para si mesmo que ainda podia melhorar? Quantas promessas você acreditou mesmo quando tudo já estava ruindo? Esse não foi o erro. Foi o movimento de quem ama com entrega. Mas agora você precisa amar com consciência. Amar com presença. Amar sem desespero. E isso começa com um luto honesto. Você não precisa seguir forte, precisa seguir inteiro. E para isso, às vezes, vai ter que parar. Vai ter que encarar o buraco sem tentar tapar com distrações. Vai ter que admitir que ainda dói. Vai ter que ficar. Mesmo que seja só com você. É nessa solidão consciente que o sujeito começa a se reorganizar. Começa a sentir de novo sem desespero. Começa a tocar no passado sem sangrar. Começa a respirar sem esperar que alguém apareça para oferecer oxigênio emocional. Você não foi descartado, foi devolvido para si mesmo. E agora pode se recolher, pode se tratar, pode se escutar. Porque você sempre soube o que merecia. Só estava tentando convencer alguém a te dar isso. E esse alguém nunca foi capaz. Não porque você valia pouco, mas porque o outro não sabia o que fazer com alguém inteiro. E você insistiu, tentou se dividir, tentou caber. Tentou caber num espaço que sempre foi pequeno demais para o tanto que você tinha para oferecer. Agora respira, não como quem quer se livrar da dor, mas como quem decide finalmente carregá-la com dignidade, sem teatralidade, sem pena de si, sem pressa de cicatrizar. Essa ferida não é uma fraqueza, é uma passagem. Ela te atravessa porque existe algo aí dentro que precisa morrer para que algo novo possa nascer. E talvez esse algo novo não tenha nome ainda, não tenha forma, não tenha promessa, mas ele existe. Existe dentro do espaço que você cria quando deixa de habitar o passado. Então encerre esse roteiro não com a ideia de que acabou, mas com o gesto íntimo de quem decide parar de se perder para continuar tentando se encontrar nos olhos de alguém. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.